Fala galera do YouTube. Um vídeo diferente aqui. Terminal rodoviário de Lem. É isso aí. É sinal que lá vem coisa aí diferente. Pra mim tá indo viajar de ônibus é porque alguma moto eu vou buscar. Das vezes que eu viajei de ônibus foi pra isso, né? Ou pra mim, ou buscar pros outros. Mas bora lá, bora ver, bora ver. O que será? O que será que eu tô aprontando? Segue aí no vídeo aí que vocês vão ver. Então, pessoal, desde o final do ano passado, quando a gente viajou para Maceió, e eu andei uma Teneré 250, e eu já tava com vontade de ter uma segunda moto, porque eu gosto de fazer off-road, gosto de acampar, off-road leve, acampar ir nos balneários. Aqui tem muita opção para rio, essas coisas da nossa região aqui. E a Dyna eu já tinha decidido desde setembro do ano passado que eu não queria mais fazer isso com ela, porque na minha opinião é uma moto que não é adequada, óbvio, e que sofre muito nessas coisas e eu não estou muito afim dessa situação. E aí eu pensei, preciso comprar uma segunda moto. Quero comprar uma segunda moto e tem que ser uma que encare o off-road. Foi aí então que eu andei numa Teneré no final do ano, achei muito legal, muito da hora e estava decidido a pegar uma Teneré 250. Só que esse vídeo vai ser cheio de desculpas esfarrapadas para enfim chegar na moto que eu realmente achei que fosse a melhor opção, mesmo sem talvez ser a opção mais sensata, mas vocês vão entender. A Teneré 250, apesar de ser muito boa, da hora, tem gente que viaja o mundo inteiro com essa moto, eu parei para pensar e pensei. Eu ando de Dyna. Quando eu for andar de Teneré, para fazer os off-roadzinhos, mesmo que sejam viagens mais curtas, de 200, 300, 400, 500 km de ida, aqui na região, na BR vai ser mais BR do que chão. E na BR vai ser uma moto manca. Eu sei que tem gente que viaja o mundo inteiro, casal e tudo mais, e é uma moto excelente, perfeita. Mas do meu ponto de vista, quando ela chegar aos 110, 120, ela não vai ter mais motor. E para quem está acostumado com a moto um pouco mais potente, ia ser um pouco. Eu ia querer trocar essa moto e não ia demorar tanto. Apesar de ser excelente pela manutenção baixa e tudo mais, seria a razão mais óbvia. Mas eu acabei descartando a Teneré 250 com essa desculpa esfarrapada que seria uma moto um pouco manca. Foi então que eu comecei a pensar, eu acho que o meu dinheiro chega um pouco mais além do que uma Teneré. Então eu acho que eu consegui investir em uma outra coisa. Foi aí então que eu comecei a dar uma olhada na GS 310. Só que essa aqui eu não vou nem me alongar muito. Bom, é uma moto até esteticamente bacana, assim como a Teneré também. Mas aí eu comecei a ver que é muito cara. Eu não acho legal pagar 20, 30 mil em uma moto de cilindrada meio baixa. Eu sou mais adepto de motos grandes, potentes e usadas de um preço mais acessível. Eu não sou muito a favor dessa galera que paga 25 mil numa CG não, mas tudo bem. Bora lá. Essa moto, eu não tenho o que falar, eu não gostei do que eu vi no YouTube, os donos e tudo mais, o preço não me agradou nada. E sinceramente eu não vou ter uma GE, eu não vou ter uma moto pequena com manutenção de BMW. E descartei totalmente essa moto. Aí então eu fui ver uns reviews dessa recém-lançada Himalaia 450. É bacaninha, até vi uma pessoalmente agora essa semana ali em Barreiras, mas cara, Royal não é pra mim. Não, eu não, já falei muito mal de Royal, não vou falar aqui por motivos X e N e Y, apesar de não crucificar quem compra, acho uma atitude bacana também, melhor do que comprar esses troços aí que a Honda empurra. Mas eu, sinceramente, eu não teria uma Royal, apesar de ser bonitinha algumas, inclusive essa é legal também. E aqui a gente começa a chegar aonde eu preciso chegar. Uma moto bruta, parruda e que encarasse o off-road com sem ser manca no asfalto também. E aí eu comecei a ver vídeo de Transalp. A Transalp 750 é excelente, não tem defeitos. Motorzão em V, era tudo que eu queria, um motor potente e tudo mais. Só que aí o pessoal falando que para o off-road nessa categoria, a Teneré 660 era melhor. Apesar que a Transalp é um pouco mais baixa, tem um conforto excelente, é isso que os donos dizem. E que é uma moto muito boa, inclusive essa moto
Já vi pessoalmente, também no evento que teve sábado agora eu vi. E tipo, é muito legal essa moto. O ronco também é excepcional. Não tem defeitos essa moto, né? Pouca coisa. E aí, o motivo de eu deixar ela de lado foi porque a Teneré esteticamente eu achei mais bonita. Não que essa seja feia. E a Teneré 660 dizem as más línguas que era o melhor de off-road, né? Então eu fui dar uma escuriada na Teneré 660. Tudo isso aqui na internet, tá? Não fui ver motos pessoalmente. Já a Teneré 660 foi aqui que eu me amarrei meu burro. Eu fiquei alguns meses, talvez um ou dois ou três, vendo só coisa de Teneré depois de meio que descartar as outras. Apesar que eu ainda pensava um pouquinho na Transalp. A Teneré 660, nossa, a estética é sensacional. Eu adoro essas motos meio rally, sabe? Top demais. Eu não sou muito fã dessas Big Trail largona, não. Eu acho muita parafernália. Vou dizer de novo aqui, tem gente que não vai gostar. No último vídeo deu uma polêmica aí sobre eu falar sobre as tecnologias. Continuo dizendo, não gosto dessas motos cheias de sensor, cheio de trem, cheio de tecnologia. Eu gosto do motorzão, injeção eletrônica para também não encher o saco na hora do frio, alguma besteira que o carburador dá. E é isso. A moto é isso. Eu não preciso de controle de tração, de não sei o que, modo de pilotagem. Mas é eu, gente. Vocês. A galera arrumou uma treta no vídeo anterior, porque eu falei quase isso e agora eu tô falando ainda mais. Eu não gosto, mas aí sou eu, opinião minha. Aí teve um tiozão, ai, mas tecnologia salva vidas. Pelo amor de Deus. Se você não consegue dominar a sua própria moto, ou quer um controle de tração, pronto. Da mesma maneira que você não é obrigado a seguir o que eu tô falando, eu também não sou obrigado a seguir o que você tá falando. E teve uma galera que tretou. Enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas eu prefiro uma moto assim. Aí, eu fiquei um tempão olhando o Teneré. Eu ainda não posso dizer qual foi a minha virada de chave, mas as desculpas que eu posso dar para não pegar uma Teneré, vocês agora devem estar curiosos para saber qual moto que eu peguei. As minhas desculpas para não pegar uma Teneré 660, eu posso falar. Primeiro, assim como algumas outras, inclusive a 250, o banco dessa moto é 90 centímetros de altura. Eu tenho 1,74 m, gente. Eu sei, mas eu sou baixinho, eu tenho uma Teneré. Tá, mas, sabe, eu não queria pegar uma moto na qual eu colocasse o bagageiro, a minha mulher, a gente for fazer uma viagemzinha, um off-roadzinho besta aqui, e eu vou dar uma parada, eu for estacionar e faltar pé e eu cair, ou até no meio da rua, que vergonha. Eu não vou querer ficar caindo com essa moto, ficar igual os Big 3 aí, os memes da internet, os que vira meme, que fica caindo pra lá e pra cá. Gente, a gente tem que saber onde a gente pode entrar, até onde a gente pode ir, do nosso físico e tudo mais. Mesmo assim, mas se você é um anão, ou um cara muito baixinho, ou uma mulher pequenininha, e mesmo assim quer encarar um elefante desse aí, tudo bem, cada um com seu cada qual. Mas eu não queria. Apesar que se eu tivesse a segunda opção segunda opção não, a opção que eu acabei encontrando, se não tivesse essa opção pro off-road, eu ia acabar pegando uma dessa, ou uma Transalp. As outras do início do vídeo eu realmente descartei pelos motivos que eu falei, e essas duas ficaram me beirando assim que na faixa dos 30 pila, que é o que eu queria pagar numa moto off-road, pro off-road, essa opção era sensacional. Apesar também do motor monocilíndrico, eu acostumado com o V2 a vida inteira praticamente, o monocilíndrico talvez fosse me incomodar um pouco. Não pela questão de vibração, pelo amor de Deus, a Dyna vibra igual o diabo, mas pela questão de que ser um cilindro só, talvez ele grite demais a velocidades mais altas. Apesar que eu vi muito vídeo e muita gente falando bem. E Teneré é uma religião, né? Não dá nem pra saber se a galera tá falando bem mesmo porque é tão boa ou porque a galera é apaixonada. Mas enfim, e aí por esses motivos e principalmente porque eu encontrei uma outra moto, eu desisti da Teneré 660. Foi aí, meus amigos, que eu lembrei dessa lenda aqui, o Felipe do canal Road Garage. Eu vendo vídeos sobre Transamazônica, que é uma coisa que eu ainda pretendo fazer na vida, eu lembrei que o Felipe fez a Transamazônica e fez de Harley. E eu pensei, que Harley foi que o Felipe fez a Transamazônica? Putz, que pariu. Foi na hora que eu me caí em si, que eu queria tanto fazer off-road. E existiu uma Harley que poderia fazer off-road. Cara, se o Felipe fez a Transamazônica, Ruta 40... Ushuaia, em Bolívia, em vários outros lugares, por que que eu não vou fazer os off-roadzinhos aqui do Tocantins, cara, com uma XR também?
O Felipe que faz os off-road dele de XR 1200. Agora que ele veio rifar ela, eu acho que ele se desfez dela na rifa. E foi aí que eu pensei, eu vou também comprar uma XR. Esse cara me inspirou sem ele mesmo saber. Não é assim que acontecem as coisas? E então eu optei por comprar uma moto dessa. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora um trechinho do vídeo que eu gravei lá em Ribeirão Preto, quando eu enfim achei uma, negociei e fui buscar. E critiquem, podem argumentar que não dá certo, que não é bom, mas gente, eu não fui pela razão. Apesar que, como diria Felipe, que ela é meio razão e meio emoção. Porque é uma moto que tem uma suspensão muito boa, tanto na traseira quanto na dianteira. E é aquilo que eu quero. Eu quero andar de V2, quero continuar andando de Harley, continuar andando de V2. Andar no Evolution pra mim e ter a oportunidade de andar na moto com pneu cravudo e uma suspensão muito boa. E depois colocar um bagageirinho ali, um baúzinho e tal, pra levar a barraca, roupa, essas coisas. Velho, é isso que eu quero. Eu não quero pagar de Big Trail. Eu não me sentiria feliz em parar no semáforo com uma Big Trail ou uma moto alta. Não é eu, não sou eu. Quem me conhece sabe, talvez daí do YouTube fica difícil você definir. Mas eu sou customzeiro a vida inteira. Então pra mim é um prazer estar em cima de uma moto meio que custom. Por ter o DNA Harley Davidson, apesar de ser uma Naked. Mas que vai virar uma Scramble, assim como essa do Philipek, do Road Garage. E é isso, é ela que vai me levar aos caminhos de terra e quem sabe um barro, alguma coisa, mais pra frente, quando eu começar a customizar ela. Basicamente pneus birrados, o pneu traseiro da GS na traseira e o pneu traseiro da Teneré e XRE 250 na dianteira. E é isso, basicamente botar um bagageirinho e começar as aventuras. Eu vou deixar um videozinho que eu gravei nela logo quando eu tinha pego. Clique. Agora tá gravando. Então, como foi dito, essa foi a minha escolha. Legal, né? Bom, esse vídeo encerra por aqui. E eu vou gravar um outro vídeo que eu vou lançar depois desse. Das primeiras impressões, né? Inclusive nesse próprio trajeto que eu tenho que fazer aqui para pegar um óleo para levar de reserva. Que é claro, como é Harley, apesar de não parecer, tem lá seus vazamentinhos. Antes de cuidar disso, é melhor prevenir e na viagem levar 1 litro, né? É isso aí, valeu, falou. Bora lá, né?